Bem, pessoal, continuando o nosso conteúdo sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis, estou usando aqui um material aqui só para a gente ter uma noção de imagem do que a gente vai precisar. Mas, no geral, o que vai consolidar o conhecimento de vocês é a leitura e a observação do que tem no material do livro de apoio. Então é o seguinte, quando a gente fala nos processos de doenças transmissíveis, nós temos determinadas situações que a gente consegue evitar esse processo de transmissão de doenças. E isso é um problema de saúde pública. Né? As organizações de saúde, elas estudam e agregam várias áreas, como, por exemplo, a área ambiental, a área biológica. Porque você pode, por exemplo, fazer um controle de vetores, como é o caso. Tem uma doença, né, como a gente viu na parte dos vírus, e um problema dos vírus é esse processo da mutação, né? É por isso que um dos detalhes do SARS-CoV-2 que está sendo estudado é a questão da reinfecção, né? É a pessoa que pegou o vírus e aí ficou bom, e aí de uma hora para outra ela desenvolveu a doença de novo, e isso aí levou ao óbito, né? Levou à morte. Então esse processo foi provocado pela questão da mutação. Por exemplo, na minha época que eu era garoto, que eu era menino, é, o mosquito que hoje transmite a dengue, ele não passava de uma muriçoca. Mas esse mosquito, ele transmite esse vírus da dengue, e existe vírus, por exemplo, da dengue hemorrágica, que é altamente agressivo, né, que pode, em determinadas situações, se você não tiver um acompanhamento na parte de medicamentos, um acompanhamento de saúde, você pode ir ao óbito. Então, existem dengues que são fracas, mas existem dengues que são fortíssimas. E esse mosquito, aliás, esse vírus, né, porque o mosquito ele é o agente transmissor, por isso que eu falei no controle de vetores, mas esse vírus, por ele sofrer esse processo de mutação, ele já transmite outras doenças, como é o caso da Zika, né? Alguns casos de microcefalias estão associados à questão desse vírus. Então, esse problema do vírus sofrer essa mutação pode ocasionar isso, né? E existem três fatores que são fundamentais para se ter o saneamento básico. O saneamento básico necessariamente é o que vai combater as doenças transmissíveis. Aliado a isso, a gente tem que ter o processo de higiene, né? A questão da lavagem das mãos, a questão do tomar banho, a questão dos locais onde você, das roupas que você usa. Então, tudo isso aí são os processos higiênicos que a gente aprende geralmente em casa e na escola, né? Nesse processo de educação familiar e educação escolar. Mas, no caso, para diminuir essas ações, a gente tem três fatores principais, que é o processo de tratamento de água. E a água é uma coisa muito séria, porque a gente viu como, por exemplo, a questão da cólera, né, a questão da leptospirose, que é uma doença transmitida pelo rato. Então, o tratamento da água ele é feito através da estação de tratamento de água, que é chamado de ETA. Então, no livro de vocês, vocês vão encontrar as etapas que a água passa por um processo de tratamento, como é o caso da filtração, como é o caso da decantação, e ela recebe substâncias químicas como o cloro, o ozônio, o hipoclorito de sódio, que são substâncias que vão eliminar esses micro-organismos, principalmente os vírus e as bactérias. Os micro-organismos que têm mais resistência são os protozoários, que eles provocam, por exemplo, as verminoses. Então, a gente tem que desconfiar de determinada água. Se você chegar em um determinado local e aquela água tiver uma cor que não seja o do comum, né? Porque geralmente a água é incolor, um cheiro diferente, e aí você questione, principalmente o mau cheiro, porque aí essa água ela pode estar contaminada, ou a fonte dessa água, se ela não for segura. Então, os municípios eles têm a responsabilidade
de fazer o tratamento dessa água. Tanto faz quando essa água passa por um processo de uma ETA, como de uma água retirada de poço. Água de poço também tem que receber agentes químicos e fazer um processo de análise, principalmente análise química, porque essa água ela pode conter agentes patogênicos, e é isso que vai influenciar a ação, por exemplo, do cloro, mas ela pode ter também agentes químicos, como, por exemplo, metais pesados, que pode provocar algumas doenças. Temos também o esgoto sanitário, né? Quando a gente fala rede de esgoto, esgoto sanitário, é justamente o quê? É a coleta de esgoto, não é esse esgoto a céu aberto, não é a galeria, porque a galeria é para transportar água de chuva, mas sim todo esse esgoto que a gente produz em casa, tanto de pia como o esgoto sanitário, essa parte do banheiro, que envolve as fezes e o xixi, ele tem que ser recolhido e ir para alguma estação de tratamento de esgoto, que é o que a gente chama de ET, e lá ela passa por processos até essa água sofrer uma descontaminação, principalmente patogênica, e essa água voltar para os mananciais, como por exemplo os rios, por exemplo uma lagoa. Né? Essa água que ela passa por um processo de tratamento de esgoto, ela não pode ser consumida, ela não pode ser para fins higiênicos. O máximo que ela pode é para lavagem de carros ou para jardinagem. Então, o esgoto, esse esgoto que a gente tem a céu aberto, que é essa sarjeta, ele é extremamente errado. Né? E infelizmente, não é uma coisa que a gente vê que as autoridades, as autoridades, quando a gente fala, são gestores, eles não têm essa preocupação, mas nós, a gente deve buscar, a gente deve observar e lutar por isso, porque quando você investe em tratamento sanitário, em saneamento básico, se diminui muito o gasto em saúde. Infelizmente não é a prioridade. Isso é uma discussão política, né? Não cabe a gente aqui a analisar e a fazer efeito sobre isso. E o outro é o manejo dos resíduos sólidos. O que é isso? É necessariamente o que nós chamamos de lixo. Então, o que deve se fazer? É a gente tentar fazer uma coleta seletiva. Se a gente não conseguir fazer essa coleta seletiva, porque é muito complicado separar esse lixo em casa, que a gente consiga pelo menos separar o lixo seco, onde envolve plásticos, vidros, do lixo orgânico, que é o resto de alimentos. E a partir daí a gente tentar fazer esse descarte e os gestores municipais e estaduais fazer o recolhimento e fazer o tratamento correto. Nesse caso, o lixo, né, que é o que nós chamamos de resíduos sólidos, eles têm que ser descartados em um aterro. E aí existe três tipos de aterro. Existe o aterro sanitário, existe o lixão e existe o aterro controlado. O lixão é quando o lixo ele é simplesmente jogado a céu aberto. Temos o aterro controlado, que é quando eles separam essa parte do lixo seco do lixo orgânico, e a partir daí ele deposita o lixo com camadas de terra, mas esse não é o convencional, não é o tratamento correto, mas ele é menos prejudicial do que o lixão, porque o lixão ele provoca muitos vetores, como por exemplo baratas e ratos, e o problema maior são esses municípios pequenos. Existe uma lei ambiental que ela ainda não foi cumprida totalmente por conta disso, e o correto mesmo é o aterro sanitário, porque o aterro sanitário ele separa os produtos que conseguem ser reutilizados ou reciclados, como é o caso de metais, como é o caso de plástico, e esses restos de materiais orgânicos, eles são tratados de uma forma que ele vai formar um líquido chamado chorume. Esse líquido ele é canalizado, ele tem um local certo para descarte, e esse material gera um gás que ele é metano, que ele pode ser utilizado em substituição do gás de cozinha. Ele tem que ser queimado, porque ele agride muito o efeito estufa. E esse resto de matéria orgânica também ele consegue produzir adubos. Então esses são os três mecanismos para se ter
o processo de saneamento básico e evitar essas doenças transmissíveis. E aí, gente, a orientação é vocês estudarem o livro de vocês, porque aí vocês vão descobrir, vocês vão aumentar o conhecimento de vocês sobre isso. Então, gente, é isso. E aí, bons estudos. Valeu, galera.